Bom, pessoal, vamos começar a gravação aqui. Se eu chamar o whiteboard. Então, isso daqui vai ser o nosso whiteboard para a gente acompanhar todos os trabalhos do início ao fim. E o objetivo aqui dessa série de vídeos que a gente vai gravar, né, é exatamente isso. A gente vai fazer uma série de vídeos, né, para ajudar a turma lá da disciplina, né, a terminar o trabalho de análise de opções reais. Deixar tudo escrito aqui, documentado, análise de opções reais para uma planta de produção de hidrogênio renovável, ou verde, né? Como a turma gosta de chamar também. Planta de hidrogênio renovável ou verde. Veja bem, pessoal. Se você chegou aqui nesse vídeo pelo nosso site de colaboração aberta, lá o Arnepai, né? O objetivo dessa série de vídeos é ajudar a turma lá da disciplina que está fazendo um trabalho de análise de opções reais para uma planta de hidrogênio renovável, né? Então a gente vai desde passar, né, pela análise de investimento tradicional, né, pela parte dos custos, né, e do investimento, né, custos fixos e custos variáveis de uma planta de hidrogênio, a gente vai discutir isso. De uma planta de hidrogênio, aí a gente vai chegar na análise de opções reais. Tudo com o objetivo de fazer um trabalho a nível de graduação, né? Isso daqui não é um trabalho para uma análise empresarial, certo? É um trabalho para introduzir a turma do curso de Engenharia Eletrotécnica, né, nesse mundo das análises dos negócios, do hidrogênio, né? Tudo com esse objetivo. Então aqui a gente vai ver a análise de investimento tradicional, então a gente vai gravar uma série de vídeos, né, para ajudar a turma a fazer esse trabalho, né? Particularmente hoje a gente vai gravar um vídeo com o cálculo do valor presente líquido, né, o Net Present Value, certo? Que é o primeiro passo para a gente poder chegar lá em análise de opções reais, certo? Bom, esse trabalho está baseado, eu vou mostrar para vocês agora o site, né, lá de colaboração aberta. Ele está lá no Arnepai, o nosso site de colaboração aberta, né? Quem quiser participar pode mandar um e-mail, né, pode entrar em contato, né? Esse é o site de colaboração aberta, né? Deixa eu deixar o meu e-mail aqui, né? Uma observação aqui, observação, né? O e-mail é o easodré@gmail.com para quem ainda não conhece, gmail.com. Então vamos lá. A gente vai se basear nesse trabalho da planta de hidrogênio, análise de opções reais para a planta de hidrogênio. A gente vai se basear aqui nesse artigo aqui. Ele está aqui, certo? Né? Nesse menu, pasta de exercícios. Está aqui o exercício de energia e negócio. Você clica, aqui tem os problemas que eu discuto com a turma, né, tanto da universidade quanto fora da universidade. Começa com um problema tradicional, né, das comercializadoras, o problema da migração cativo-livre, o primeiro problema que todo estagiário da comercializadora enfrenta, né, e aí você vai descendo e tem outros problemas, né, essa página aqui que é só de exercício de negócio, né, tá passando aí o problema 2, problema 3, depois você dá uma olhada lá no final da página. Deixa eu ver aqui se está no final. Esse problema é interessante. Varejista. Não, esse não.
Alguns problemas estão baseados em livros, mas esse problema da análise de opções reais é o problema, está no final da página mesmo. O problema 12, né, ele está baseado nesse artigo aqui que a gente escreveu no último SNPTE, o SNPTE lá em 2023. Para quem não conhece o SNPTE, ele é o principal congresso, né, o principal seminário brasileiro da turma do setor elétrico, né, principal no sentido de quantidade e qualidade, sem sombra de dúvida, né. Já está na 27ª edição, organizado pelo CIGRE, né, a comunidade lá científica europeia, que é o equivalente do I3E. Então você tem vários dados aqui, deixa eu salvar esse artigo, né, e a gente vai se basear nos dados do eletrolisador, membrana polimérica, produção, quantidade de energia, financiamento bancário, tudo isso a gente vai botar em impostos, taxas, a gente vai botar lá na análise do financiamento, né? Então, primeiro a gente vai dar uma introdução a essa parte aqui de análise de investimento, sim, e organizando tudo isso em Python, né? Tudo isso, toda essa programação a gente vai fazer em Python. Como você viu lá, o site de colaboração aberta é análise de risco em negócios de energia. Deixa eu voltar lá para, né, análise de risco utilizando Python, ok? Então a gente vai fazer todos esses cálculos em Python que a gente está pedindo lá para os alunos, e tudo no Google Colab, né? Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo a gente vai atacar o seguinte problema, para deixar bem as bases aqui da análise de investimento. A gente vai atacar o seguinte problema. Imagine que você tem duas opções de investimento, certo? Imagine que você tem a opção do banco A, ele te dá a seguinte opção de investimento, né? Aqui é a linha do tempo, em base anual, trabalhar em base anual, né? Hoje você coloca R$ 5.000 no banco, então, esse é o famoso fluxo de caixa, o que sai do seu bolso, né? O valor negativo fica com a seta para baixo, e o valor positivo que entra no seu bolso, que o banco vai lhe devolver, porque você botou dinheiro no banco, né? Essa é uma opção de investimento do banco A, são as opções de investimento, né? Você botou no banco 5.000 e o banco vai te devolver em 3 parcelas anuais, né? Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos e daqui a 3 anos ele vai te devolver R$ 2.000. Imagine que essa é uma opção de investimento, né? Essa linha do tempo e essa forma gráfica de apresentar o fluxo de caixa é tradicional na área financeira. Imagine que você tem outra opção também, né, que o banco B, né, te deu, que é o seguinte: o banco B ele te disse o seguinte: você investe 5.000 no banco, você bota lá na sua conta 5.000, né, do banco, então saiu do seu bolso negativo, né, seta para baixo, aqui em base anual também, e ele vai te pagar 3 parcelas, né? Daqui a 1 ano o banco vai te dar 3 parcelas iguais, P, no segundo ano vai dar também uma parcela P, de modo que esse teu dinheiro que você investiu está sendo remunerado. Então vou fazer uma observação aqui, remunerado com a taxa de 10% ao ano. Com 10% ao ano, certo? Né? Veja bem, para a gente poder decidir, né, o que é que a gente vai, deixa eu diminuir aqui, o que é que a gente vai optar, né? Você não tem 10.000 para botar 5.000, você só tem a opção de botar 5.000, certo? Ou você vai botar no banco A ou no banco B. Então essas são as suas duas opções. Para você comparar, né,
qual é a melhor opção, você pode fazer de duas formas, né? Ou você calcularia qual é o P aqui, né? Para o banco B, então vou botar aqui qual é o P para saber se esse teu P é maior ou menor do que os 2.000, já que o dinheiro inicial do investimento é 5.000, né? Ou você calcularia qual é a taxa aqui de remuneração, né? Qual é a taxa de retorno para comparar com os 10%, certo? A famosa taxa interna de retorno para comparar, para saber se ela é maior ou menor do que os 10%. Ou então, né, você pode fazer também o seguinte, vamos lá, né? Eu posso pegar essa taxa de 10%, certo? Fazer o cálculo do valor presente, né, líquido, certo? Vou deixar aqui em português mesmo, é valor presente líquido. Pegar essa taxa de 10% e calcular o valor presente líquido, que é o que a gente vai usar nas análises aí daqui para frente, né? Calcular o valor presente líquido com a taxa de 10%. O que é isso? É o que a gente vai fazer esses cálculos em Python. Nesse primeiro vídeo, depois no segundo vídeo, a gente passa para botar os custos e o investimento da planta de hidrogênio, né, as receitas, os custos, calcular o fluxo de caixa e fazer esse fluxo de caixa aqui, né? Fazer esse cálculo do fluxo de caixa descontado, né? Na literatura financeira a turma chama isso de fluxo de caixa descontado, né? Por que descontado? A gente vai ver aqui, fluxo de caixa descontado. É o que a gente vai ver aqui, certo? Então vamos lá. O que é o fluxo de caixa descontado do valor presente líquido? Certo? Vamos lá. Aqui, valor presente líquido. Bom, a gente já viu lá que a gente tem uma das opções de investimento, é o banco A, não é isso? Você entra com 5.000 e ele vai te dar no primeiro ano, aqui a linha do tempo, esse aqui é o zero, né? O tempo zero. Na linha do tempo aqui a gente está em base anual, ele vai te dar 3 parcelas, vai te devolver 3 parcelas de 2.000 cada, certo? Ora, né? O que é que eu vou calcular aqui, né? Como é que a gente vai interpretar esse problema? Esse 2.000 eu vou dizer que no ano zero ele tinha um valor presente, certo? Era o valor presente da parcela 1 que você está devolvendo aqui. Esse 2.000 que eu vou receber só daqui a 2 anos, né? Quando eu botar 5.000 no banco, né? Que você pode botar negativo ou não, porque a seta já está para baixo, né? Isso daí vocês já entenderam, né? Isso significa que ele tinha um valor presente 2. E aí eu estou querendo calcular, né, qual é esse valor presente, dado que o valor futuro dele em 2 anos, né, era o valor presente 2 mais isso que eu vou remunerar uma taxa de 10% ao ano em 2 anos. Certo? Ou seja, o valor futuro 2, que é 2.000, né, é igual ao valor presente 2, que eu quero calcular, dividido, né, por esses juros compostos. Mercado financeiro tudo é juros compostos, a gente só vai trabalhar com juros compostos aqui. Juros simples é só uma curiosidade didática, né? Para os cursos de análise financeira, tudo é juros compostos na vida real. Então vamos lá, da mesma forma, né? O valor futuro 1 é igual ao valor presente 1 hoje e você vai remunerar só um ano, é 10% ao ano, não é isso? Então aqui está elevado a 1.
Isso que é só um ano que ele rendeu, só um ano, 10% ao ano. Então o valor presente, eita pessoal, aqui é o 2, né? O valor presente 1 é 2.000, né? Que é o valor futuro que eu vou receber daqui a um ano, dividido por, vou até simplificar aqui a notação, pode ser assim, né? 1.1 elevado a 1, vou deixar o elevado a 1 porque depois isso vai ajudar na lógica lá do Python. E o valor presente 3, a mesma coisa, né? Vocês já entenderam, ele vai remunerar 3 anos, então o valor presente 3 é igual aos 2.000 dividido por 1 mais 0,1 elevado a 3, porque ele vai render juros compostos durante 3 anos, certo? Isso é o valor presente da parcela 1, é o VP1, o valor presente da parcela 2 e o valor presente da parcela 3. O que significa valor presente líquido? Significa o seguinte: quando você somar o valor presente de todas essas parcelas, sejam 2 parcelas, 3 parcelas, 20 parcelas, 60 parcelas, né? Seja em base anual, em base mensal, né? Aqui a gente está trabalhando com base anual, né? Pode ser que essa soma, né? Esse somatório das parcelas, ele seja maior do que os 5.000, que é o teu investimento inicial, ok? Vamos chamar de investimento inicial. Chamar só investimento, não vamos dizer que todo investimento, para simplificar aqui, é inicial. Sim, outra questão é interessante, né? Veja, o que a gente está considerando aqui é que tanto o banco A quanto o banco B não tem risco. Você vai botar o dinheiro lá e ele vai te pagar conforme a regra que está estipulada aí no contrato do investimento. Não tem risco, certo? Esse investimento. Para simplificar a análise, depois a gente vai entrar com as questões de risco e tal, como é que isso impacta na taxa interna aqui, da taxa de desconto, para você fazer o valor presente, o fluxo de caixa descontado. Depois a gente pode entrar nessa discussão, certo? Vou diminuir aqui um pouquinho, certo? Então, se a soma dessas parcelas que você descontou para calcular o valor presente a uma taxa de 10% for maior do que o investimento, certo? Isso significa que a opção A, né, ou seja, o investimento no banco A, significa que o investimento no banco A é melhor do que o do banco B, ok? Se ela for menor, né, se a soma aqui dos valores presentes das parcelas, né, aqui no nosso caso só tem 3 parcelas, se ela for menor do que o investimento inicial, então isso significa que o banco B é melhor. Ok? Então vamos botar aqui, banco A é pior. Banco A é pior. Pior do que a opção do banco B. Ok? Por quê? Porque esse dinheiro de você botar 5.000 e ganhar, né, esse investimento de 5.000 e ganhar 3 parcelas anuais iguais de 2.000, não está sendo remunerado a 10%. Na verdade, essa taxa interna de retorno aqui está menor do que 10%. Então, isso é uma forma de você comparar. Você tem um negócio que está remunerando a 10% com o mesmo investimento, né? Tanto o banco A quanto o banco B, você coloca um investimento de 5.000, né? Um está remunerando a 10% e o outro está pagando 3 parcelas de 2.000 que está remunerando menos do que 10%. Então é isso que você, né, vai fazer as continhas para descobrir, certo? É o que a gente chama valor presente líquido. Se o valor presente líquido é positivo, né, ou seja, o somatório, né, das parcelas, dos valores presentes que você descontou uma determinada taxa, que no nosso caso é 10%, se valor presente líquido desse fluxo de caixa é o somatório das parcelas menos o investimento. Se ele é positivo, né, o teu investimento está rendendo mais do que 10%. Né?
Se ele é negativo, tem um investimento que tem 5.000 e 3 parcelas anuais de 2.000, ele está rendendo menos, certo? Então, né, vamos lá, se ele é positivo, se o VPL é positivo, né, o que é que implica? Implica que esse investimento está rendendo mais de 10%. E se for igual a zero, então ele está rendendo exatamente os 10%. Porque esse investimento de 5.000 em 3 parcelas anuais que retornam 2.000, né, está rendendo mais do que 10% ao ano. Né, mais do que 10% ao ano, que é a taxa que você usou para descontar, certo? Ao ano. E se for negativo, vocês já entenderam, né? Está rendendo menos, né? Então, né? Isso é a análise do valor presente líquido. A gente precisa ter o fluxo de caixa, né? Que é o investimento inicial e as parcelas que estão retornando para o teu bolso, né? É claro que aqui a gente não está considerando imposto, não está considerando taxa de administração do banco, imposto de renda, nada disso, né? Por uma simplificação. Então, o que está retornando para o teu bolso é o que fica no teu bolso mesmo, né? Certo? Seria o lucro do teu negócio, né? Que é a receita menos todos os custos, menos impostos e tal, a receita do teu negócio. Se você, por exemplo, for abrir uma padaria todo mês, você gastou 5.000 reais para abrir a padaria, todo mês você vai ter custos fixos, custo variável, custo de mão de obra, vai ter que pagar impostos, né? Mas no final de tudo, né, o que está sobrando no teu bolso é os 2.000. Então isso é o que a gente chama fluxo de caixa. Né? No caso aqui é só um banco, então está retornando direto 2.000 aí, certo? Aí vamos lá, vamos pro Python, né? Vamos pro Google Colab. Vamos lá, aqui é Colab Google, né? Aqui eu já estou logado na minha conta aqui, né, do Gmail aqui no lado direito, né? Colab Google, New Notebook, né? Para quem não conhece, é um Jupyter Notebook, já tem um monte de biblioteca do Python instalado. A gente só vai trabalhar com a biblioteca NumPy, que é para simplificar, né? Particularmente, principalmente para quem está aprendendo a mexer com Python, você deve aprender primeiro os conceitos básicos para depois dominar as bibliotecas ou até desenvolver a sua própria biblioteca. Eu vou deixar até essa anotação aqui, né? Deixa eu passar para cá, eu acho que isso é importante, né? Um dos outros objetivos aqui do curso também, né? Deixar anotado para a gente não se esquecer aqui. Eita, deixa eu trocar a tinta aqui para ficar vermelho igual, né? Então a gente só vai usar a biblioteca do NumPy. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final dos vídeos, né? Talvez alguma biblioteca, se a gente for precisar estender isso para uma análise de simulação de Monte Carlo e tal, a gente talvez precise de alguma outra biblioteca assim para fazer os gráficos. Você vai precisar do Matplotlib, esse tipo de coisa, mas a gente nem vai trabalhar com gráfico, né? Como uma introdução à opção real, análise de investimento, a gente nem vai precisar fazer gráfico, né? Depois, se você precisar, aí você tem que investir um tempinho aí para estudar o Matplotlib e tal, esse tipo de coisa, né? Vamos voltar lá para o Colab. Então, oi, saiu, foi? Não, tá aqui, né? Isso daqui sai. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Então aqui está o Colab, né? O Colab, ele só tem, é um notebook, é um Jupyter Notebook, como a turma chama, já tem um monte de biblioteca instalada, é só você fazer um import, né? Senão você já pode usar até a inteligência artificial para mandar ela gerar o código, não é o caso aqui, a gente não vai precisar
fazer isso, né? Essa célula aqui, tá vendo? É uma célula de código, e se você quiser, você pode botar dentro do teu notebook uma célula de texto. Eu vou passar essa célula para cima, então ficou em cima, ficou a célula de texto, embaixo ficou a célula de código. Então vamos colocar aqui análise de opções reais para a planta de hidrogênio. Tá, aqui é só para você ir fazendo suas anotações conforme você vai fazendo seu código. Análise de opções reais para produção de hidrogênio renovável. Certo? Então, você clica aqui na célula de texto, pode mudar o texto, clica aqui na célula de código, aqui que você vai rodar o teu código. Então a gente vai fazer aquele valor presente líquido lá conforme a gente anotou lá no Microsoft Whiteboard lá, ok? Então vamos lá. A gente tem um investimento inicial, tá aqui o investimento, né? O CAPEX, né, como a turma da análise financeira também gosta de chamar, que é 5.000. Ok? A gente tem 3 parcelas, né, que a gente vai receber, né, a parcela no ano 1, que a gente quer calcular o valor presente líquido, né, que é igual a 2.000. Né? Aqui eu vou separar por um efeito didático, né, para uma simplificação didática, as 3 parcelas, certo? Que são iguais, né? Aqui eu vou botar um comentáriozinho só aqui no final dessa quinta linha de código, só para lembrar que é em reais, certo? Assim também como o investimento, também o investimento está em reais, né? E a taxa de retorno. Então tudo isso são os dados de entrada, né? Com a qual eu vou descontar esse fluxo de caixa aí, que é o que? 10%. Né? Aqui é a unidade, que é em por cento ao ano, certo? E aí eu posso, sim, bom, aqui eu só criei variáveis, né? Variável ponto flutuante, número real, ela só guarda na memória dela somente um valor mesmo, né? Que é esse valor que você está botando aqui, né? Mas para ajudar a nossa história, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma variável chamada fluxo de caixa, certo? E ela vai ser um vetor, certo? Vai ser uma variável do tipo array, numpy array, né? Com 3 valores, né? Na matemática a gente chama isso de vetor, no mundo do Python a gente chama isso de array, né? É uma variável que tem 3 elementos, né? Por que isso? Porque depois a gente vai fazer um laçozinho de for para estender esse primeiro programa aí para 10 prestações, 20 prestações e tal, esse tipo de coisa, né? Então vamos lá. Para você rodar, ele vai rodar lá no data center lá do Google, né? Ele vai se conectar ainda. Quando eu apertar aqui no play, ele vai rodar essas linhas de código, né? Vocês sabem que o programa de computador primeiro ele roda a primeira linha de código, depois ele vai fazer o segundo comando, a segunda linha de código que você escreveu e assim por diante, né? Quando você rodar aqui do lado direito, ainda ele está se conectando aos computadores lá do data center do Google para rodar e trazer o resultado aqui para você. Então você não precisa instalar nada no seu computador, certo? Essa parte aqui de baixo que apareceu aqui embaixo é a saída do teu programa. Na verdade aqui deu um erro, né? Se a gente for rodar, deu um erro, né? Ele está dizendo aqui que eu mandei ele usar a função array da biblioteca NP e eu não
importei da forma correta. Na verdade, você, né, a maioria das pessoas, em vez de importar somente a função, ela importa a biblioteca toda, né? Vocês vão ver muito por aí quando estiverem pesquisando, importa NumPy SNP. Agora, eu rodei, ele dá até o tempo aqui que foi usado lá para rodar essa célula de código, e não saiu nada aqui embaixo, claro, porque programa de computador é isso, não é feito uma planilha Excel que você está vendo cada vírgula de cada número lá, você tem que ficar rolando as abas da planilha para poder acompanhar a tua lógica. Não, o programa de computador é isso, ele só vai mostrar o que você mandar. Então ele tem lá na memória dele, já que você rodou, ele tem essa variável e tem essa variável, fluxo de caixa, certo? Isso tudo são os dados de entrada do nosso problema simplificado aí, certo? Então eu vou até botar aqui, ó, dados de entrada. Isso tem, né, um programa de computador, normalmente é isso, tem os dados de entrada, um bloco de linhas de código para fazer o cálculo e outro bloco com os comandos de sair os valores das variáveis que lhe interessam ou plotar as variáveis que lhe interessam, né? Então, normalmente eu gosto de dividir assim, né? Aqui a gente está trabalhando com dados de entrada e depois a gente vai fazer os cálculos, certo? Cálculo do VPL, valor presente líquido. Certo? A gente vai botar aqui embaixo. Ou, se você quiser fazer jus a estar utilizando um Jupyter Notebook, né, o Colab, você pode abrir. Você vai aqui embaixo, ó, aparece. Eu estou abrindo uma outra célula de código e eu vou botar o cálculo do VPL nessa outra célula de código. Então eu vou deixar essa célula aqui só para os dados de entrada, né? E essa célula aqui para o VPL. Aí vamos lá. A gente criou essa variávelzinha aqui, que é um vetor que tem 3 valores. Mas quando a gente roda, não dá erro e não aparece nada, claro, porque a gente não pediu para o programa mostrar ou printar na tela, né? Como a turma chama, né? Vou botar aqui assim. Eu posso pedir só para ele printar os valores, né? Tá aqui, ó, tá vendo? São 3 valores, 2000, 2000, 2000. Ou então, para ficar bonitinho, eu boto um textozinho aqui entre apóstrofo, fazer uma saída bonitinha e boto o nome da variável. Então eu boto assim, ó, vetor fluxo de caixa. Aqui, ó, né? Aí ele escreve o texto que estava entre apóstrofo e bota o valor da variável, certo? Outra coisa importantíssima que eu vou deixar aqui é como uma dica, como uma sugestão, né? E é importantíssimo e vai facilitar muito o desenvolvimento de vocês, né? Conforme vocês forem andando aí no desenvolvimento profissional e usando Python. Toda variável no Python ela tem um tipo, certo? Seja uma variável da classe pandas, do tipo pandas, né? A gente chama classe, tudo no Python é objeto, né? Toda variável tem um tipo de variável que tem, vamos dizer assim, poderes especiais, dependendo do tipo de variável que ela é. Você pode fazer determinadas coisas simplificadas com ela e outras não, né? Então é importantíssimo vocês sempre estarem olhando qual é o tipo de variável que está saindo de uma determinada função, que está entrando, que você está trabalhando, por que uma determinada coisa deu certo quando você fez um programa há uma semana atrás e agora não está mais dando certo. Normalmente você está usando outro tipo de variável de outra biblioteca, então isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo no Python, certo? Então eu vou deixar aqui o comandinho, né? Você printa o tipo da variável, né? Essa funçãozinha type, ela é do Python basicão, certo? Para você saber daquela variável que você criou, qual é a classe dela, qual é o tipo dela. Então tá aqui, ela é NumPy Array. Nesse caso ele não disse que ela tinha uma dimensão, porque ela pode ter uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Pode ser uma matriz n-dimensional aí, conforme você queira, né? Por exemplo, essa variável aqui, ó, né?
a P3 aqui, print type P3. A P1 e a P2 e a P3 elas foram criadas da mesma forma, eu só botei o nome da variável, né? Então vou até fazer ela bonitinha aqui, botar um apóstrofozinho aqui, tem que botar a vírgula, P3, type P3, aqui ó, type P3 é igual, né? Aqui ó, type P3 é o primeiro comando de print que apareceu, né? Então é a primeira que aparece aqui na saída, é uma classe float, tá vendo? Ela não é um vetor, ela não é um array. Ela só tem um valor, ela só guarda um valor na memória, que é o valor 2000 que você mandou ela guardar aqui. Depois você usou esse valor, né, e disse, ó, criei esse array chamado fluxo de caixa, que tem 3 valores, e o terceiro valor aqui é o P3, certo? Que ele foi lá na memória onde era o P3, pegou 2000 e guardou aqui, é por isso que ele aparece aqui, certo? Se você, sim, pessoal, para quem chegou por aqui, agora sim, a gente nem botou o nome aqui, né? Vou botar aqui vídeo 1. Vídeo 1, nossa análise de opções reais. Análise de. Como é que eu vou fazer? Análise de opções reais. Opções, pode botar sem acento. Análise de opções reais. Hidrogênio. Vou botar aqui hidrogênio. Hidrogênio, vídeo 1. Vídeo 1. Se você chegou por aqui agora e você já domina o Python, já domina análise de investimento, então pode pular para frente, pode pular para os próximos vídeos, ok? A gente está dando uma geral aqui no que é o Google Colab, que é o Python, tipo de variável, e fazendo essa comparação entre, né, duas opções de investimento, a opção A e a opção B, o que é o fluxo de caixa descontado, que é o valor presente líquido, certo? Então, se você já domina tudo isso, pode pular para os próximos vídeos, né? Mas voltando aqui para o nosso cálculozinho, ó, certo? Aqui ele mostrou os 3 valores, porque eu pedi para ele printar, né, a variável toda. Não, o print da variável está aqui. Eu pedi para ele printar a variável toda. Por exemplo, se eu quiser que ele printe somente o terceiro valor da minha variável de 3 elementos. Ela tem 3 elementos, essa variável, estou guardando 3 valores dentro dela. E para eu printar o terceiro valor, o índice que eu uso é 2, certo? Porque o Python conta do índice 0 até o índice 2. Então, o primeiro elemento tem o índice 0, o índice 2 e o índice 3. E o índice 2, o índice 0, desculpa aí, o índice 0, o índice 1 e o índice 2. Certo? Por exemplo, quando eu botar para rodar de novo, a gente só apareceu o valor 2. Por quê? Porque eu só pedi para ele printar, né, do fluxo de caixa o terceiro elemento. Né? Vou botar até aqui, ó, terceiro elemento do vetor fluxo de caixa. Isso daí é uma característica do Python que vem do C, né? O Python é filho direto do C, da orientação a objeto, né? Pegou essa parte matemática muito forte com o NumPy, né? Herdado lá do MATLAB, né? Do Fortran, na verdade, o MATLAB é filho do Fortran, e essa comunidade está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu acho que em termos científicos, a maior comunidade de toda a história da humanidade nesse desenvolvimento do Python, da inteligência artificial no Python, né? Ninguém faz mais hoje em dia inteligência artificial se não for com Python. Nenhuma empresa do mundo, nenhuma universidade do mundo. Então, assim, é uma comunidade que está de parabéns. Se você não conhece os conceitos básicos, dá uma olhada na internet, tem muita coisa gratuita legal. Né? Então, vou rodar aqui de novo só para sair bonitinho, tá vendo? Ó, o texto saiu aqui, o terceiro elemento do fluxo de caixa é 2000. Aí eu boto, né, o colchete e o 2. É isso. Que ele sabe que da variável fluxo de caixa você quer o terceiro elemento, porque é o índice 2. Certo? Então tá aqui os dados de entrada. Agora eu vou calcular o valor presente líquido. Né? Como a gente já viu lá, volta lá para o início, né, do vídeo.
né? O valor presente líquido é isso daqui, né? Da parcela 1, né? Tá aqui, ó, certo? Da parcela 2 e da parcela 3. Aí eu vou botar isso lá como se fosse uma calculadora. Então eu vou botar valor presente da parcela 1 é igual a... Vou usar o fluxo de caixa, o vetorzinho que eu guardei os valores, isso é importante, né? Ou não é, ou não, é 0 dividido por 1 mais a taxa de retorno. Eu estou em outra célula, mas como na memória dele já está guardado a variável taxa de retorno, eu posso usar ela aqui. Dividido por 100, porque lá está em percentual, não é isso? Sempre use parênteses, né? Quanto mais parênteses usar, menos chance de errar você vai ter, né? Elevado a 1, porque é só um ano que está rendendo, mas eu vou botar um aqui para lembrar, certo? Sim, aqui você precisa também de um parênteses aqui, né? Eu não vou arriscar aqui, tá acertando precedência de operadores de multiplicação, exponenciação, então não tem problema nenhum. Quanto mais parênteses você usar, não é deselegante e menos chance você tem de errar, certo? Ele vai fazer primeiro o cálculo do parente interno, do parênteses interno, depois ele vai fazer isso, elevar tudo a 1 e dividir, ok? Então, isso é o valor presente do fluxo de caixa 1, né? O valor presente do fluxo de caixa 2 e o valor presente do fluxo de caixa 3, né? Aqui eu tenho que pegar lá o valorzinho que está no segundo elemento, índice 1, aqui ele rendeu 2 anos, então aqui eu vou botar 2. E aqui é o terceiro elemento, o índice 2, e aqui ele rendeu 3 anos. Então eu já tenho aí, né, o VP1, o VP2 e o VP3. Opa, faltou aqui, né, pessoal? Senão ele ia escrever por cima, certo? E aí eu quero a soma disso, não é isso? Então, é uma calculadora. Você vai escrevendo lá, se você não escreve os valores, você escreve o nome das variáveis, porque o valor já está lá dentro, né? E o VP3. E aí eu vou dar um print desse valor, para saber se ele é maior do que 5.000 ou menor, né? Então a gente vai calcular um fluxo de caixa descontado, é simplesinho, tem um investimento inicial, são só 3 anos, tem uma taxa de retorno de 10%, sem problema nenhum. Vamos dar o play aqui, rodou. E o valor foi menor do que 5.000, não é isso? O valor foi menor do que 5.000. Isso. Então, a opção do banco A, ela está te remunerando com a taxa que é menor do que 10%. Vamos voltar lá para o nosso problema inicial. A gente queria comparar, não é isso? A opção do banco A, que estava pagando 3 prestações de 2.000, com a opção do banco B, né? Que ele não disse quanto ele estava pagando, mas ele disse quanto ele estava remunerando, né? Quando a gente foi comparar essas duas opções de investimento, a gente achou por bem pegar a opção do banco A, fazer descontar essas parcelas, trazer para presente líquido com essa taxa de retorno e ver se era maior ou menor. Como é menor, então a melhor opção é o banco B. Okay? Então a melhor opção é o banco B, não é isso? Para a gente deixar esse programa mais bonitinho, né, uma saída mais bonitinha, eu nem vou abrir outra célula para fazer saída, porque esse programa né? Se a soma é maior do que o investimento, né, o investimento ou CAPEX, como a turma gosta de chamar, né? Então, 1, 2, 3, 4, print. Aqui eu vou pedir para ele escrever só esse texto, por isso que eu boto apóstrofo. A melhor opção. Opa.
opção é o banco B, né? Se ele fosse menor ou igual, não é isso? Deixa eu copiar aqui, dar um Ctrl C aqui, Ctrl C, Ctrl V. Sim, o Python você sempre precisa dar essa indentação. Eu gosto de dar 4 espaços. É o que a comunidade recomenda, né? Mas eles não recomendam esse comentário aqui no final, mas eu sempre gosto de fechar aqui com esse comentário, né? Tanto o laço de for quanto o laço de if. Aí é uma mania pessoal mesmo, né? Se for maior, a melhor opção, ou pessoal, desculpe, é o banco A, né? Se for menor, a melhor opção é o banco menor ou igual, porque aí é indiferente, né? A gente poderia até fazer o seguinte, né? Bom, para simplificar, eu não vou nem usar o else, certo? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, para simplificar. Okay. Eu vou fechar esse if aqui, certo? Se for maior, a melhor opção é o banco A. Se for menor ou igual, né, a melhor opção é o banco B, porque aí é indiferente, né? Tanto se for igual, é indiferente. Mas tudo bem, vamos lá, vamos simplificar, vamos deixar bem didáticozinho aqui, né? Vamos fazer mais um if aqui. Eu poderia botar um if then else dentro um do outro, mas a gente está aprendendo só o laço de if aqui, né? E se for igual, é indiferente. Indiferente. Ok? Deixa eu diminuir aqui. Pra gente ficar vendo aqui. Vou dar o play pra gente ficar vendo a saída. A melhor opção é o banco B. Aqui printou o valor presente, né? 5.000. Então, o valor presente líquido ele é maior do que zero. Né? O valor presente líquido é menor do que zero. Então, a melhor opção é o banco B. Ou seja, o negócio do banco A está ali remunerando uma taxa menor do que 10%, que é a taxa que o banco B está ali remunerando. Logo, né, quando você analisa a opção do banco A, né, aquele fluxo de caixa, e faz o valor presente líquido dele, você descobre que ele é negativo, ou seja, ele está remunerando com uma taxa menor do que 10%. Logo, a melhor opção é o banco B. Então, aqui eu botei 3 ifs, né? Esse apóstrofo aqui é só para você botar comentário, então o programa não entende. Isso aqui não é uma linha de comando, não é um cálculo que ele tem que fazer, não é um comando que ele tem que executar, né? E aí eu dividi maior, menor, igual, ou ele vai cair numa dessas 3 opções, né? Se ele não cair nessa, né, aí ele passa, testa essa, não caiu nessa, não vai entrar nessa, aí ele testa essa. Uma dessas 3 opções ele vai ter que cair. Ok? Então tá aí, pessoal, né? Análise de investimento, um programa em Python. Você veja como é simples, né? Quem sabe usar uma calculadora, quem sabe usar o Excel, consegue programar, consegue resolver problemas grandes, né? De análise de investimento, de engenharia. Eu não digo para você que você vai fazer um site aí feito o Facebook, fazer um stream feito a Netflix, mas nossos problemas que a gente resolve de engenharia de análise de investimento, você vai conseguir tranquilamente, né? Agora veja, para terminar esse vídeo, né? Sim, eu queria fazer um laço de for, né? Porque se você tiver um fluxo de caixa que for 12 variáveis, 20 variáveis, 40, você está analisando 20 anos em base mensal. Você tem 20 vezes 12, você tem mais de 240 valores aí para você calcular, fazer todo esse cálculo do valor presente da parcela 1, da parcela 2, de 240 parcelas. Você não vai estar escrevendo aqui 240 linhas, né? Você vai ter que usar um laço de for, né? Esse daqui é um laço de if, e as duas estruturas de programação que você precisa dominar só são essas, é laço de for e laço de if. Com isso você resolve qualquer problema de engenharia, sem medo de errar, pessoal. Eu programo
com Fortran, com MATLAB, com R, há muito tempo, certo? Sem medo de errar, você resolve qualquer problema de engenharia. Ah, mas eu quero fazer uma interface gráfica bonitinha. Bom, aí você vai precisar de mais coisa do que somente um laço de for e um laço de if. Mas problema de engenharia, que você só quer um resultado numérico no final, é laço de for e laço de if. Nem se preocupe, você domina a programação que você precisa para resolver o seu problema. Mas vamos lá. Se eu tivesse um fluxo de caixa com 240 valores, para calcular o valor presente líquido, como é que eu faria esse programinha? Vou mostrar isso no laço de for para a gente terminar esse vídeo. Mas antes disso, né, deixa eu fazer um testinho aqui, ó, certo? A gente já descobriu que o valor presente líquido é negativo, não é isso? Né? Vou até botar aqui, ó, né? O VPL é negativo, logo a melhor opção é a opção B. Não é isso? E aqui o VPL é positivo no nosso probleminha, logo a melhor opção é o banco A. Aqui é indiferente, o VPL é igual a zero. É indiferente de você colocar o dinheiro no banco A ou no banco B. O VPL é zero. É isso? Logo é indiferente. Certo? Então vamos lá. Com isso, com o VPL negativo, você já sabe que esse fluxo de caixa que você botou 5.000 e você está recebendo durante 3 anos 3 parcelas iguais de 2.000, ele está remunerando a menos de 10% ao ano. Okay? Vamos botar uma taxa de 9% aqui para a gente ver se ele aproxima. Sim, aqui eu tenho que rodar as duas coisas, tem que rodar lá porque eu troquei a taxa lá naquela célula de código e depois tem que rodar essa célula de código. Tá vendo? Ó, já foi para 5.000. Tá vendo? Né? Já foi para 5.000. Então, essa taxa de remuneração desse fluxo de caixa, que você investe 5.000 e recebe 3 prestações, está entre 9 e 10. Certo? Okay? Para simplificar a nossa brincadeira, eu vou copiar todo esse código aqui que está nessa célula de código, dar um Ctrl X, vou deletar essa célula de código, aqui ó, do lado direito, né? Deletei e vou jogar esse código para ficar tudo numa célula só, já que o nosso o problema é simplesinho, fica tudo numa célula só, certo? Né? E aí eu vou rodar, ver se não deu nada, nenhum erro, perfeito, está aqui ó, 5.000, banco A. Né? Para ficar melhorzinho, só vou botar um print aqui vazio, só para ele dar um espaço aqui, só para a gente não confundir, tá vendo? Ele deu uma linha vazia aqui, porque eu mandei ele printar nada, ele deu uma linha vazia aqui, só para a gente olhar esses dois números aqui, certo? 5.000 e o print aqui do texto, certo? Então, essa taxa do banco A está entre 9% e 10%, né? Vamos tentar 9,5. Vou mandar rodar. Tá pertinho de 5.000. Né? Com 9,5 ele chegou mais perto de 5. Então está entre 9,5 e 10. Vocês já entenderam o espírito da coisa. Né? Então, quando você tem um fluxo de caixa, né, eu posso fazer pelo valor presente líquido ou achar a taxa interna de retorno que zera o VPL. Né? Isso é o conceito de taxa interna de retorno. E VPL você tem um fluxo de caixa e desconta por uma taxa que lhe interessa. Por exemplo, nas empresas, as empresas têm as taxas delas, as taxas mínimas de atratividade. Eita pessoal, desculpa aí. Vocês têm a taxa mínima de atratividade, né, que a empresa só entra naquele negócio se o negócio remunerar aquela taxa que interessa a ela. Né? E aí você pega o teu fluxo de caixa que tu montou, a gente vai montar para o negócio do hidrogênio e desconta aquela taxa e vê se o VPL é positivo ou negativo.
Então, né, essa é a ideia básica da análise de investimento. Tá aí, a gente fez os cálculos em Python. Mas agora a gente quer fazer um fluxo de caixa, né, para não somente 3 prestações, né, vamos fazer para 60 prestações. Vamos fazer para 60, a gente não vai ficar escrevendo aqui VP1, VP2, VP3, VP4, VP5. Né? A gente vai fazer tudo isso com um laço de for, certo? Então, né, primeira coisa, vamos fazer prestações iguais, né? Certo? Vamos fazer prestações iguais. As 60 prestações que você vai receber lá do fluxo de caixa, né? Nos 60 meses ou nos 60 anos. Por 60 anos é muito, né? Vamos fazer 20 anos. Vamos fazer 20 anos, pronto. Você tem um investimento aqui, vamos fazer aqui um horizonte de tempo de 20 anos. A gente tá, para não mudar muito a nossa história aqui, um horizonte de tempo de 20 anos. Tá aí, 20. Então, tá, a unidade aqui para a gente não se esquecer é anos. Certo? A prestação é de R$2.000, né? E vamos botar um investimento é 500 mil. Opa, 500 mil. Né? Isso daqui eu não preciso, vocês já entenderam que é um tipo de uma variável. Eu vou dar um del aqui, deletar essa linha. A taxa de retorno vamos deixar 10%. Vamos ver se para esse fluxo de caixa que eu investi 500 mil e estou recebendo todo ano 2 mil, ele vai me remunerar a 10% ou não. Certo? Bom, aqui o fluxo de caixa, esse NumPy Array que a gente criou aqui, ele está só com 3 elementos. Eu não vou ficar escrevendo aqui P2, P4, P5, não vou ficar escrevendo isso, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou criar um vetor com essa funçãozinha do NumPy, certo? Que tem 20 elementos. Vou botar aqui, ó, horizonte de tempo. Aí eu boto aqui entre parênteses, horizonte de tempo 20, certo? O que é isso? Vamos dar qualquer coisa que você quiser saber de programação, você vai lá na Gigs4Gigs, é um bom site, bem didático, certo? Não sei nem quem é que faz, não conheço, mas tem bons sites, bastante didático para iniciante, o Gigs4Gigs. E essa daqui é a documentação oficial do NumPy. Você vai lá, clica, é sempre bom você se acostumar a ler a documentação oficial. Então a funçãozinha humanes, que pertence à biblioteca NumPy, por isso é que dá o ponto, certo? A gente não chama função, né? Não, na verdade é a função da biblioteca, tá certo. A funçãozinha tem um método e tem a função. Depois a gente fala disso, mas é uma funçãozinha onde que é que ela cria? Ela retorna, né? Ela cria dentro essa variável aqui que você chamou fluxo de caixa, né? Ela retorna um novo array com esse shape aqui, ó, que você botou, que no nosso caso é 20. E é um vetor, um array de 20 elementos e todos eles preenchidos com 1. Ok? Então é isso que o NP-ONES faz. Só para você, vou criar uma célula de código aqui em cima, né? Fazer o seguinte, ó. Deixa eu dar um Ctrl C. Vamos imaginar que essa seja a nossa primeira célula de código. Vou até vou chegar aqui no runtime, ó, certo? Do Google Colab, no menu aqui runtime. Vou clicar e vou mandar restartar a sessão, ou seja, ele vai limpar toda a memória, certo? E todas as variáveis que está aí. Ele pergunta, quer restartar a sessão? Sim, ó, tá vendo aqui do lado direito, no superior, ele está restartando tudo, ele está limpando a memória toda. Ok? Então eu vou primeiro rodar essa célula de código, então eu preciso importar o NumPy, porque
a memória dele está toda limpa, ele não importou nada ainda, né? Só para vocês verem como é que funciona isso daqui, ó. Certo? Fluxo de caixa. Eu vou copiar aqui. Então, essa vai ser a primeira célula de código. Essa brincadeira é bom de vocês fazerem sempre, né? Vocês vão ganhando familiaridade, né? Aqui o horizonte de tempo eu vou botar 5. Então ele vai criar um array, né? Ou vetor chamado fluxo de caixa do tipo array e que tem 5 elementos e todos eles têm guardado na memória o valor 1. Né? Só para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou dar o play, ele vai dar a saída aqui, tá vendo? A variável fluxo de caixa é do tipo NumPy tem 5 elementos e todas elas têm guardado o valor 1. Certo? Por exemplo, eu quero guardar e não quero guardar o valor 1, eu quero guardar o valor 12.5. Certo? É só você pegar e multiplicar. Né? Como isso é um código vetorizado, porque você está usando a biblioteca NumPy, ele vai pegar todo esse vetor aqui, que tem valor 1, cada elemento dele ele vai multiplicar pelo valor 12.5 e vai guardar, né, nesse array, fluxo de caixa. Apareceu 12.5 aqui, ó. Ok? Então, essa é a brincadeira. Então, para a gente criar aqui, ó, o fluxo de caixa, que está com prestações de 2.000, eu vou botar P1. Vezes NP1 com 20 elementos. Certo? Tá aqui, ó, 20 elementos, porque essa variável horizonte de tempo é 20. Certo? E aqui está o NP1. Isso daqui eu não vou precisar mais desses prints. Vocês já entenderam. Certo? E aqui eu vou começar a calcular o VPL. Não é isso? Aqui também eu não vou sair aqui escrevendo VP4, VP5 até 20. Certo? É isso? Para isso aqui existe um laço de for. Ele tem um contador, estou usando a variável k, né, para fazer a contagem, e ele vai fazer um cálculo aí 20 vezes. 20 vezes no range ou no range que você definir. No nosso tempo aqui, eu estou botando aqui dentro do parênteses 20. Certo? Aí eu vou dar os 4 passos, os 4 espaços, 1, 2, 3, 4, tem que estar indentado. Certo? Vou dar o meu comentário, não é um laço de if, é um laço de for, ok? Para ele calcular o valor presente da parcela 1, depois ele vai calcular o valor presente da parcela 2, depois ele vai calcular o valor presente da parcela 3, vai calcular o das 20 parcelas, né? É um laço de for, ele vai executar todo esse comando que está dentro do laço de for, está dentro do corpo do laço de for, ele vai executar 20 vezes esse comando, ok? Então, como não é somente da parcela 1, eu vou botar VP, certo? Aqui o K vai ser 0, ele vai calcular para o fluxo de caixa 0, depois o K vai ser 1, né? Vou printar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vou printar o valor de K para vocês verem como o K está variando, né? O K é uma variável que varia, por isso que eu estou usando ela aqui no cálculo, ó. Tanto para chamar como índice, quanto aqui, certo? Ele começa com 0, não é isso? E depois ele passa a ser o K0, o K1, o K2, K3 até K19. Esse K ele varia de 0 a 19, são os 20 elementos. Então é o índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3. Certo? E aí eu estou calculando, né? Mas eu não estou guardando esses 20 valores num determinado vetor. Eu poderia estar guardando num determinado vetor. Para simplificar ainda mais, eu nem vou guardar esses valores que ele está calculando dentro do laço de for num vetor ou num array, né? Mania minha chamar de vetor, né? Toda variável do NumPy é um array. Aí vamos fazer o seguinte.
Antes de fazer a soma, eu vou pegar todo esse bloco aqui, ó, que está entre esses parênteses aqui, que está dentro aqui. Eu vou tirar ele, vou dar um Ctrl X, vou abrir uma linha aqui e vou criar, deixa eu ver se ela tem 4 espaços, 1, 2, 3. Vou criar uma variável auxiliar, só para guardar um valorzinho aqui, que é essa taxa interna de retorno, certo? Que é o K mais 1. E aí, é só para uma questão didática, né? Estilo de programação, eu não gosto de ver comandos grandes não, né? Eu gosto de quebrar os comandos assim em suas variáveis auxiliares, né? Essa aqui é só uma variável auxiliar, eu não preciso nem desse parênteses. Vou deletar o parênteses aqui, certo? E aí eu estou calculando, conforme o K vai variando, né? Vou até, né? Pronto, eu vou até comentar todo esse bloco de programas aqui, certo? Dá um Ctrl S aqui. Quando eu boto 3 apóstrofos aqui nessa linha 27 e 3 na linha 42, significa que todo esse bloco de programa aqui é um comentário. Então, ele não vai entender como comandos para ele executar. Então, eu estou executando só aqui o for para a gente ver o print, né? Vou dar um play. Tá aí, ó, o K é 0, tá vendo? O K é 1, depois o K é 2, são de 0 a 19, certo? Aqui é só saída lá do bloco que você comentou, certo? Você pode até printar o VP, print, vou botar aqui, VP é igual a VP. Dá o play, tá aí, ó. Para o K igual a 0, que é o da primeira prestação, esse é o valor presente da primeira prestação. Da segunda prestação, que o K é 1, esse é o valor presente. E assim segue, né? Da terceira prestação e assim por diante. O valor presente da última prestação ele é pequenininho, né? Na verdade ele é grande, né? Porque ele vai remunerar 19 vezes a uma taxa de 10%, né? Certo? 1.800 e 297. Ele é menor, na verdade eu quis dizer grande ou pequeno, comparado com a primeira prestação, né? Eu tenho que ter 1.800 remunerado a 10%, é 10%, é 10%, né? Tá aqui, né? Para poder ter 2.000 na primeira prestação. Mas se eu botar R$ 297 hoje e remunerar durante 20 anos a 10%, eu vou ter 2.000. Por isso que essa prestação aqui, né, essa parcela, o valor presente lá da prestação do 20º ano, ela é baixinha. Né, porque você passou 20 anos remunerando. Baixinha no sentido comparado com essa primeira aqui. Né? Essa é a estrutura do fluxo de caixa. Ok. Mas eu não estou somando, eu preciso somar essa parcela com essa parcela que o valor presente, né, da primeira com o valor presente da segunda com o valor presente da terceira, para saber se dá os 500 mil. É isso, o nosso investimento inicial é 500 mil. Né? E eu não estou somando aqui. Eu poderia jogar todos esses valores no array e depois somar. Né? Mas eu vou fazer mais simples. Né? Vocês já entenderam, eu vou tirar o print. Né? Vou fazer mais simples, vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável soma, que vai ser igual ao VP mais ela mesma. E inicialmente, ela vai ter um valor 0. Ok? Toda vez que ele calcular o valor presente da primeira prestação, ele vai somar com soma, que vai ser 0, e vai guardar em soma. E depois ele vai calcular o da segunda prestação, né? Que já tem o valor da primeira e vai somar com soma, que tem o valor da primeira, e vai dar V da primeira prestação mais o V da segunda. Quando o K for 2, que é a terceira prestação, ele vai somar o que já tem lá em soma com o da terceira. O que é que tem em soma? Quando o K for 2, ele tem o valor da primeira, o VP1, o VP2. Aí ele soma com o VP3, porque o K é 2. Aí ele guarda em soma, ok? E aí é uma forma simplesinha de você calcular a soma, que por sinal é isso que ele está fazendo. O VP1, o VP2 foi o que a gente fez lá, né? Então, ó, isso daqui eu não vou precisar. Deixa o print aí.
né? Certo? Aqui eu vou tirar o apóstrofo lá do final também, né? E tá feito, né? Se a soma for maior do que o investimento CAPEX, aqui que no nosso caso é 500 mil, é 500 mil mesmo, é 500 mil, é isso. Também eu gosto de botar assim, ó, certo? Na notação científica, né? Expoente 3 é 10 elevado a 3, 500 mil, acho que fica mais fácil de ver, né? E aí, se o VPL for maior do que o investimento, né? O VPL é positivo, é isso. Ou o VPL é negativo, vou deletar isso daqui, que a gente não está mais comparando opção de investimento de banco A com um banco B, né? O investimento é zero, o valor presente líquido é zero, o investimento não, desculpa aí. Deixa eu deletar aqui, ó, tá vendo? Eu venho com o mouse aqui, ó, do lado esquerdo é só você botar o mouse aqui e limpar, sumiu, certo? Os prints dessa célula de código aqui sumiram, eu estou com uma célula de código só, né? A história de você limpar, né, a memória dessa seção, né, é importante porque às vezes dá muito erro quando você tem muitas células de código, né? Já limpou, não tem mais nada, então tá tudo limpo. Vamos passar aqui para a gente fechar esse vídeo, né? E depois no segundo vídeo a gente vai dar uma olhada lá já com dados de investimento de hidrogênio, produção de hidrogênio, custo da energia, quanto você está vendendo um quilo de hidrogênio, e a gente vai fazer esse fluxo de caixa, certo? A gente vai ter um investimento inicial, a gente vai ter um horizonte de análise, né? A gente vai ter o lucro que está retornando todo ano, na verdade é que as nossas prestações estão iguais, né? Aqui é 2.000, a gente criou um fluxozinho de caixa, certo? E calculou o VPL com a taxa. É isso daí, certo? Nada mais do que isso daí. Eu vou dar o play, vai dar. O VPL é negativo, ok? Você colocar 500 mil e só receber 2.000 durante 20 anos, é claro que o VPL ia ser negativo, né? Não está remunerando a uma taxa de 10%, não é isso? 2.000 vezes 20 é 400 mil. Você botou 500 mil, quando você faz uma conta de padaria somando dinheiro em tempos diferentes, que isso é financeiramente errado, mas multiplicando 20 vezes 2.000, você tem 400 mil. Né? Vamos subir isso daqui para 4 mil reais. Dá o play aqui. Ainda continua negativo. Né? Ou seja, não está remunerando a 10%. Você fazer esse investimento de 500 mil e só receber 4 mil. É isso? 20 vezes 4 mil, cara. Isso é 80 mil. Isso está muito baixo. Desculpa aí, pessoal. É 20 vezes 4, 80 mil. Não, a gente tem que subir isso. A gente tem que subir isso para 500 mil. Vamos subir essas prestações aí. Vamos imaginar que você entrou no negócio, botou 500 mil e todo ano está entrando no seu bolso 50 mil. 50 mil ainda é pouco, né? Vai dar 20 vezes 50. Vai dar 100 mil. Quando a gente faz a conta de padaria e um payback simples, né? Financeiramente é errado você fazer o payback simples, mas te ajuda, né? Então vamos lá. 20 anos recebendo 50 mil todo ano, eu estou recebendo 1 milhão. Vamos ver no payback simples. Ainda é negativo, tá vendo? Você entrou totalmente negativo. Você não está remunerando o capital na taxa que você quer, de 10%. O VPL é negativo. Tá vendo? Essa diferença está aí para depois vocês pensarem. Essa é a diferença do payback simples e de uma conta de análise de investimento correta, com taxa interna de retorno e tal, remuneração do capital,
Tá entendendo? É por isso que a gente chama na análise financeira o payback simples de conta de padaria, que é até um traje, né, para a turma da padaria, que sabe fazer conta realmente de verdade. Então, o payback simples é até um traje, né? Quando você vê uma análise de um payback simples, né? Então, vamos lá, pessoal. Não está remunerando a 10%. Está remunerando a quanto? Não sei. Vamos tentar 8. Negativo. Vamos tentar 5. 5% ao ano. Eu acho que nem poupança. 5. Deu. Está entre 5 e 8. É quase uma poupança. Você vai botar dinheiro no negócio que vai render quase uma poupança. Sei lá, tem que ver aí quanto é a poupança aí. Não, 7 ainda tá grande. Tá 7,5% ao ano. Isso daqui, simplificado, sem considerar imposto, taxa de administração, chegou quase perto dos 500 mil. Tá por aí, né? Então tá remunerando menos do que você queria, que é os 10%. Por isso, né, você quer entrar no negócio, botar 500 mil e quer ter uma remuneração de 10%. Então, esse negócio que você bota 500 mil e só recebe 50 mil por ano, não vale a pena para você. Ok? Então tá aí, pessoal. Vocês vejam. Vou tirar até todos esses prints. Isso daqui é só, né, a saída, impressão das saídas. O bloco aqui, ó, impressão das saídas. Certo? Aqui o cálculo, o bloco de cálculo aqui todinho foi um laço de for, pessoal. E os dados de entrada, todo programa de computador é isso. Os dados de entrada, os cálculos e a saída. Não é isso? Né? Tá aqui. Vamos rodar de novo, ficar bonitinho. A gente está terminando o vídeo. Né? Lá no vídeo 2, como eu falei, a gente já vai botar cálculo de investimento, cálculo de lucro, venda do hidrogênio. A gente já vai botar isso lá no vídeo 2, ok? Isso aqui fica como vídeo 1, tá aqui o nome do programa, né? Vou salvar, vou dar um Ctrl S, tá salvando. E é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, manda um e-mail, né? E sucesso aí para vocês.